Olá a todos, é um prazer ter a opinião, os talentos e o tempo de vocês aqui reunido para mais uma mesa de soluções da economia circular Freedom. Como host dessa mesa, eu queria convidar o Rodrigo Renzo, que além de ser o nosso porta-voz de marketing da Freedom, é uma pessoa incrível. Por favor, Rodrigo. Boa tarde a todos, obrigado por terem convidado. É um prazer fazer parte da Freedom e trabalhar com a Francesca, é uma honra para mim. É um prazer estar com todos vocês aqui. Hoje nós iremos falar sobre o tema de esporte, tecnologia e inclusão. Temos desportistas aqui, nós somos a área da tecnologia e a inclusão cabe a todos nós, independente de qualquer área. Por isso nós estamos fazendo várias mesas no evento para poder trazer a tecnologia de uma forma benéfica para a humanidade, Então, eu gostaria que hoje fosse diferente. Eu vou me descrever como exemplo para vocês. Nesse primeiro momento, nós vamos estar nos descrevendo. E por quê? Porque nós temos pessoas com deficiências visuais aqui e é muito importante para eles poderem nos visualizar, da forma deles, que a gente se descreva brevemente para que eles possam compreender como nós nos parecemos, Então, eu vou começar. Meu nome é Rodrigo Renzo, eu tenho 38 anos, eu sou careca, meu cabelo caiu, não é por opção. Eu tenho uma barba cheia, branca já, eu tenho olhos verdes e estou com uma camiseta azul marinho com o fundo da Freedom Me, onde tem o logo da Freedom Me de um lado e o logo do evento do outro. Então, eu quero passar para a Francesca se descrever, a nossa idealizadora, e depois a gente vai passando para as pessoas se descreverem. Bom, olá, eu sou Francesca, eu tenho 48 anos, sou branca, 1,66 m, estou vestindo uma camiseta preta com um casaco de manga curta por cima, estou de rabo de cavalo. Sou fundadora da Freedom e, por favor, Rodrigo Vertulo, se inscreva. E fala também quem você é, não solta a tua fisionomia. Boa tarde a todos, é um prazer participar do evento com vocês. O meu nome é Rodrigo Vertulo, eu tenho 44 anos, sou engenheiro eletrônico e cientista da computação, eu sou branco, tenho aproximadamente 1,70 m de altura, eu sou cadeirante, tenho barba, uma barba branca também, estou usando óculos, cabelo preto, blusa azul marinho, camisa azul marinho, e eu sou da área de tecnologia, eu trabalho com tecnologia há mais de 25 anos, sempre na área de engenharia e na área de software, trabalhei já desenvolvendo sistemas para a área financeira, de telecomunicações, e eu tenho uma quedinha especial por tecnologia assistiva, desenvolver tecnologias assistivas por conta de eu ser cadeirante e eu conhecer as dificuldades que pessoas na minha situação enfrentam. Esse sou eu, é um prazer estar com todos vocês. Vamos passar agora para o Gabriel Maia. Gabriel, por favor. Olá a todos, eu sou o Gabriel, eu estou com uma camisa azul marinho, eu tenho cabelo grisalho, eu sou branco, aqui no fundo esfumaçado tem a escada e alguns utensílios aqui da casa. Eu sou professor de Educação Física, fundei a Uresc Esporte e Cultura para Cegos. Nos últimos anos venho trabalhando com políticas públicas internacionais em esporte, para o desenvolvimento pela paz, e esse tema da tecnologia, esporte, me interessa muito. Ano passado eu participei de um diálogo global sobre como a tecnologia pode criar mais pontes para que mais pessoas pratiquem esportes e não se tornar mais uma barreira. Então, acho que esse papo vai ser muito interessante aqui nas próximas horas. Com certeza. Peço a palavra agora ao João Maia, por favor. Olá a todos. Eu sou João Maia, 46 anos. Sou um homem preto, cabelos crespos ondulados na cor preta, olhos amendoados castanhos claros, nariz médio, lábios grossos, sorriso largo. Estou trajando uma camiseta social azul com listas finas bem brancas na vertical. Sobre ela um blazer preto. O meu microfone e fone é branco e o meu fundo é azul. Eu sou o fundador da Fotografia Cega, idealizador e fundador. Eu sou fotógrafo, deficiente visual,
fui o primeiro no mundo a cobrir uma Paralimpíada aqui no Brasil e agora, recentemente, em Tóquio. Também ministro palestras e workshops de fotografia cega para pessoas com e sem deficiência. Agradeço, João, pelo exemplo de como se descrever, porque eu acabei de ver que a minha descrição foi péssima, né? Muito obrigado pela aula de como se descrever. Agora eu passo a palavra para o André Koch. Por favor, André. André, você está mutado. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar participando do evento. Eu sou branco, tenho 1,90 m, cabelos castanhos, olhos castanhos, o nariz não sei descrever, não tenho a precisão do João, mas estou com uma camiseta cinza e o fundo da Circular Economy em cinza também, que acho que é um erro, né? Usar a camiseta da cor do fundo, mas a gente vai aprendendo e prometo não repetir na próxima. Eu sou cofundador do Quilômetro Solidário, que é um aplicativo que busca conectar as pessoas que praticam atividade física com o terceiro setor. Excelente. Agora eu vou passar a palavra para o Rodrigo. O Rodrigo Vertulo já se inscreveu, né? Então vamos passar a palavra para o Ricardo Gomes. Ricardo, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo Silva. Eu tenho 1,80 m de altura, considerado meio magro, né? Tenho 63 anos de idade, tenho cabelos pretos, nariz um pouquinho grande, né? Estou vestindo um casaco, um pullover salmão com uma camiseta polo branca. E no fundo eu tenho o banner de vocês da Circular Economy, da Freedom, né? Eu trabalho com esporte há mais de 30 anos, né? Tive a felicidade de estar atuando nos principais eventos esportivos do mundo. Foi onde eu tive a oportunidade de conhecer o Rafael. Trabalhamos juntos na época, a posição era de gerente geral, mas era CEO dos Jogos Pan-Americanos Rio 2007, e sempre estive envolvido com desporto para cegos. Depois, primeiro Campeonato Mundial de Futebol de Cegos, entre outros, tem uma história longa aí, Mundial da IBSA e por aí afora. E trabalho com tecnologia de ponta. No Brasil, eu sou embaixador da Global Sports Innovation Center da Microsoft e atuo com todos os segmentos do mercado na área esportiva, e por isso que me encantou muito quando o Rafael me apresentou rapidamente o trabalho de vocês, e hoje, quando a Francesca deu mais detalhes. Vocês estão de parabéns. Muito feliz de estar aqui. Obrigado. Obrigado você pela presença, Ricardo. Eu quero passar a palavra agora para o Márcio Felipe. Márcio, você abre seu áudio para a gente? O áudio está fechado, tá, Márcio? Só para você saber. Aí, quase foi. Aí, agora sim, Márcio, por favor. Então, boa tarde. Meu nome é Márcio José Felipe, sou tecnólogo em rede de computadores, sou consultor de acessibilidade e avaliação de tecnologia assistiva pela UFRJ, com projetos de extensão Alimentação Saudável para Todos. Sou também consultor de acessibilidade na disciplina, essa é permanente, na disciplina Acessibilidade em Gastronomia da UFRJ. Tenho aqui feito empreendedorismo social para trazer uma boa avaliação em sites e trabalhos com criatividade em empresas. Tenho 47 anos, agora vou fazer minha audiodescrição. Sou negro, uso chapéu newsboy, óculos preto, e tenho 47 anos, estou com a camisa azul, jeans, e vim aqui para agradecer que esse projeto, meu Deus, esse trabalho que a Francesca falou é espetacular, e isso ajuda em 3 pilares que eu acho: acessibilidade, usabilidade
e uma coisa que eu acho muito importante, uma palavra que vai ficar, acessibilidade e usabilidade acessíveis e acessáveis. Isso aqui, eu vou ter que falar sobre isso. Parabéns, Francisco, parabéns, Rodrigo, e parabéns a todos que aqui participam. Nós que agradecemos a sua presença, Márcio. Dando início, então, à nossa conversa, né? Não por acaso estamos aqui nós da área de tecnologia, na área de esportes, né? E também vamos falar sobre a inclusão. Então, eu gostaria de começar propondo a pauta, até para quem quiser falar sem ordem específica. Posso fazer uma descrição, uma apresentação, só para... Eu pulei você? Perdão. Pulou o Rafael, não pula o Rafael, não. Perdão. Perdão, Rafael. Perdão, Rafael. Não, tranquilo. Eu percebi que você estava esquecendo, mas tranquilo. Desculpa, Rafael, por favor. Não, tranquilo. Eu sou o Rafael, eu trabalho aqui na Inglaterra, eu estou nesse ramo de tecnologia aí uns 25 anos. A minha graduação é em comunicação, mas eu tenho aí um mestrado em engenharia, um mestrado em educação. A coisa de uns 8 anos atrás, eu vim aqui para a Inglaterra para fazer meu doutorado. Meu doutorado era mesmo em tecnologia disruptiva. Eu sempre acreditei assim que a tecnologia poderia assim ser uma ferramenta para incluir pessoas, né? Então, quando a gente teve a oportunidade de montar esse painel, eu falei, não, vamos montar mesmo vamos tentar ter uma mesa bem diversa, assim, com pessoas relacionadas à tecnologia, relacionadas à acessibilidade, relacionadas ao esporte. Complementando aqui a minha audiodescrição, eu sou um homem branco, de barba, eu tenho aí 1,84 m, tenho aí uns 75 quilos, que eu perdi grande parte desses quilos nos últimos meses aí, junto com o projeto do André. Tenho uma barba aí quase ficando branca, um cabelo que está querendo ir embora, mas eu estou falando, não, fica aí mais um pouquinho, aguenta mais um tempo. Mas tenho aí um olho que não é claro, mas também não é escuro, então eu estou sempre no meio aí da posição, nem é muito, nem pouco. É um prazer estar aqui com vocês e vamos ver o que a gente consegue somar aí nessas experiências diversas, porque o problema que a gente enfrenta aí de falta de acessibilidade, em particular no esporte, assim, é bem grande. Assim. Eu acho que a tecnologia pode ser o diferencial. Rafael, aproveitando que você já deu o kickstart, que era exatamente o que eu ia perguntar, né? Vamos aproveitar que você já está engajado. Quais são, né, esses benefícios da tecnologia na inclusão dos PCDs? Qual que é a sua opinião sobre isso? E as outras pessoas podem, por favor, interagir assim que tiverem vontade, tá? Cara, eu acho que nos esportes tradicionais, assim, a tecnologia pode entrar aí como uma forma de dar a informação que a pessoa não tem pela via orgânica, né? Você pode aí ter equipamentos que façam a descrição e que permitam, assim, exatamente equilibrar um pouco o jogo. Você tem aí, principalmente aí nos esportes de corrida, você tem esses atletas que são amputados, que usam essas próteses, que correm mais, inclusive, do que atleta que tem os membros, assim. Então, quando a tecnologia entra suprindo uma necessidade, eu acho que assim permite você participar de uma forma. Aí outra forma também é a criação de novos esportes, né? Eu acho que essa tendência da gente começar a misturar os esportes eletrônicos com os esportes convencionais, eu acho que vai ter aí um ganho de capacidade tremendo, assim, em termos de acessibilidade, porque você pode usar tecnologia para compensar cor, para compensar forma, para compensar... Porque as pessoas não conseguem ter acesso, a tecnologia vai poder começar a trazer essas pessoas para participar mesmo da experiência. Eu, representando a Freedom Me, né, analisando aqui as nossas especialidades, as nossas áreas de atuação, eu vejo que a Freedom Me é uma excelente plataforma, porque, diferente de outras redes, ela é uma rede onde tem doers, né? São pessoas que fazem acontecer. Então, quem se inscreve na Freedom Me é porque tem a intenção de fazer um networking comercial
para que faça acontecer projetos como de todos vocês, que são projetos exemplos, assim, que ajudam o próximo, são projetos voltados para o próprio ser humano, né? E um dos nossos mediadores é o mediador do humano, mediador humano, né, que é o quê? Parte da renda que é gerada dentro da plataforma vai para projetos como os de vocês. Então, é muito importante para nós ter vocês aqui por causa desse direcionamento da Freedom Me para projetos como o de vocês e como das outras pessoas que estão sendo convidadas para as outras mesas, né? Então, eu gostaria de puxar agora para um outro lado, que a gente sabe que a principal parte da tecnologia está nas mãos do Exército, né? A maior parte da tecnologia hoje vem do Exército, e não o Exército em si. O Márcio, como um representante do Exército, pode falar para a gente como eles desenvolvem a parte de biomecânica, talvez não para o objetivo que a gente tenha, né? Às vezes eu creio que sim, para ajudar os soldados, mas também é um objetivo bélico, que não é o nosso intuito, mas também a própria criação daquilo a gente pode contornar para uma criação humana, e pode fazer uma pessoa voltar a andar, fazer uma pessoa poder jogar um jogo interativo, né, fazer voltar a enxergar. A maioria desses equipamentos vem do Exército. Márcio, você quer dar uma palhinha sobre isso aí? Eu quero dar sim, mas eu não vou falar... Você falou uma coisa muito importante, Rodrigo. Começando lá atrás, meu amigo Wagner pode completar isso, muitas pessoas que são cegas aqui podem completar. Lá atrás, o exército francês, ele desenvolveu um código noturno, e esse código noturno virou uma tecnologia assistiva que hoje em dia é usada para todas as pessoas cegas, que se chama Braille. Louis Braille, ele converteu esse código noturno numa tecnologia que trouxe alfabetização para as pessoas cegas. Então, já começa por aí. Então, eu acho importantíssimo essa situação o que sai do Exército vir para a parte de benefício. Exemplo, os computadores também, os computadores que eram usados, na verdade, para levar mensagem e enviar mensagem e código Morse, hoje em dia, no Samsung, desculpa ter falado, Samsung, tem o Good Vibe. Sabe para que utilizam essa tecnologia? Para uma pessoa surdo-cega ter comunicação com uma outra pessoa que enxerga. Por quê? Good Vibe significa o quê? Boa vibração. Então, ele utiliza uma conversão de código Morse. Você escreve seu nome, Rodrigo, e lá transmite para código Morse. Então, você falou uma coisa muito legal. Tudo que sai da estrutura de tecnologia que pode ser usada para guerra, pode ser convertido para o bem. É uma opinião minha, tá? Eu gostaria de complementar, né, puxando para esse lado da fotografia, que hoje a gente tem aí os textos alternativos nas redes sociais, nas mídias, né, Instagram, Twitter, Facebook, mas o que eu percebo que grande parte das pessoas com deficiência visual não faz a utilização desses textos alternativos, para que as imagens estáticas sejam visualizadas. Também vejo que as pessoas que não têm deficiências, que a gente chama de videntes, também não utilizam esses textos alternativos, né? Então, eu acho que, muitas vezes, a tecnologia está disponível, mas as pessoas, por falta de conhecimento, por uma questão cultural, deixam de utilizar as ferramentas. Recentemente, eu ministrei um curso, junto com a querida Lívia Mota, da Ver com Palavra, para como que as pessoas podem utilizar esses textos alternativos, como que a gente pode... o Márcio sabe, as pessoas com deficiência aqui, que a gente utiliza os leitores de tela, certo? Tanto no celular, como no PC, no notebook. Então, quando a gente encontra uma imagem estática, se você faz, né, a acessibilidade, que é o pessoal que trabalha com programação sabe, o Alt, colocar um texto alternativo, isso traz para a pessoa com deficiência um ganho que é
saber o que tem naquela imagem. Se não tiver uma descrição, a gente não sabe. Então, assim, trazer essa tecnologia para as câmeras, por que não? Eu, em 2019, recebi um protótipo aqui no Brasil, mas foi uma questão de uma campanha, foi um marketing. Colocamos no cartão de memória, no A7D, um programinha para fazer a câmera falar. Mas por que a Canon do Brasil, a sede no Japão, não já cria uma câmera que possa ter acessibilidade para uma pessoa cega ou com baixa visão para poder fotografar com total autonomia? Eu tenho um celular. O celular, ele é muito democrático, porque quando você vai comprar um celular, esse celular ele não é feito para uma pessoa com deficiência visual somente. Não. Eu posso ativar lá nas configurações de acessibilidade, ativar a voz, e aí o meu celular começa a falar. Isso é democrático e isso é inclusão. Então, eu espero, sim, que no futuro bem próximo, as câmeras profissionais, né, finalizando aqui o meu raciocínio, possam ter essa tecnologia, porque o celular já dispõe de algumas tecnologias. Eu aponto a câmera e o celular, usando a inteligência artificial, fala o que é o objeto. Eu tenho um aplicativo que eu coloco uma imagem e ela descreve essa imagem. Então, eu acho que a tecnologia, ela, além de ser uma necessidade das pessoas, né, no meu caso, eu sou um fotógrafo, sou deficiente visual. O que eu preciso? Eu precisaria de uma câmera que tivesse acessibilidade. Então, eu fico muito feliz em saber que, nesse momento, a gente está discutindo a tecnologia. Mas será que a tecnologia ela é acessível a todos? João, é muito interessante você ter comentado isso, porque como, por exemplo, eu sou do marketing da Freedom Me, né, e trabalho também com outras empresas, a gente vê que nós temos um conglomerado de propaganda hoje, que nós temos apenas 3 grandes locais onde nós podemos fazer a divulgação dos nossos projetos, e ele está ficando cada vez mais fechado e o custo está ficando muito alto, né? Então, muitos de nós não temos, às vezes, valores para que seja divulgado o nosso projeto. Então, a Freedom Me veio exatamente para isso, para fazer networking entre pessoas que querem fazer as coisas. Porque, assim, a gente tem que entender que a gente tem que contar com o boca a boca de pessoas que querem ver as coisas acontecer. Igual, por exemplo, tem o seu projeto da fotografia, tem o projeto de todos nós aqui, e nós precisamos contar com o próprio ser humano para que ele divulgue aquilo, né? Porque se a gente contar com as empresas de propaganda, nós temos que pagar para que isso seja divulgado. Então, por exemplo, nós temos que contar com nós mesmos para divulgação, divulgar coisas boas como o projeto de todos vocês, e temos que contar também, por exemplo, com a Freedom Me, onde a gente consegue fazer esse networking através dos mediadores, através dos grupos comerciais, grupos de interesse, entendeu? Então, esse é o nosso foco, de estar contornando a dificuldade que as pessoas têm de se conectar com pessoas que têm ideias que se congregam, né, que se evoluem. Queria até passar a palavra para o Ricardo, que conhece bastante sobre eventos, né? Qual a opinião dele sobre essa questão de como fazer um evento e como fazer um projeto e ele ser inclusivo para as pessoas que precisam receber essa informação, né? Ricardo, por favor. Obrigado. Bom, eu vou contar uma história rápida para vocês visualizarem que eu vivenciei rapidamente na minha vida. Eu fui o primeiro que eu saiba a trazer acessibilidade para portadores de deficiência. E foi no Mundial de Vôlei de Praia no Rio de Janeiro. Ninguém pensava isso, porque era construída a arena na praia e ninguém pensava como fazer essa acessibilidade. Ali foi o meu primeiro contato. Então, a gente procurou trazer as rampas. Hoje é muito comum, mas naquela época não existia. Nós estamos falando isso nos anos 90. Aí, com isso, começou a ter um cuidado, pelo menos da minha parte, né, de como a gente poder ter essa acessibilidade, que naquele primeiro momento, para mim, era mais para cadeirantes. Eu não conseguia visualizar esse universo do portador de deficiência visual. Eu fui ter esse contato com o portador de deficiência visual no final dos anos 90, quando eu fui procurado por uma pessoa que talvez o portador de deficiência conheça, que foi o Vidal Severino, que depois virou presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Naquela oportunidade, ele me procurou porque ele tinha uma dificuldade, que ele queria lançar o primeiro campeonato mundial de futebol de cegos, que foi realizado em Paulínia. E ele conseguiu uma verba, e essa verba não cobria a operação. Com isso, por que eu estou contando essa história? Porque vem de encontro de como você identificar e trazer veículos de mídia que possam ajudar na divulgação. Eu fui ao mercado procurar isso. Então, eu conversei, não tem nem problema dizer isso,
Eu conversei com a Rede Globo no primeiro momento, e eles falaram, a gente não consegue colocar nesse momento aqui, porque passa pela área comercial. Identifiquei que a gente poderia trabalhar assim com a área de jornalismo. E aí fiz a conversa com o jornalismo garantiu uma cobertura. Conversei com a Bandeirantes garantiu uma cobertura. E aí eu fui atrás dos patrocinadores para a gente poder arrumar o dinheiro, para poder viabilizar o restante que faltava. Quando eu conversei com eles, eu estava falando isso há quase 20 anos atrás, pouca gente conhecia, porque a hora que você explicava como é que jogava com futebol, que era na época com guiso dentro, né, colocando tampinha, era uma novidade, ninguém conhecia isso. Quando eu fui procurar, uma coisa que eu identifiquei na época, era mais fácil eu sentar com o presidente da empresa. Por quê? Porque ele está preocupado com a visão global da empresa. Não que as outras diretorias não estejam, mas o presidente ele tem, mas esse foco global ele quer agilizar isso. E aí conversei com a Coca-Cola, conversei com algumas outras empresas que todos falaram, vamos entrar dentro do possível. Xerox, para vocês terem uma ideia, eu acionei um dos 5 vice-presidentes na época global da Xerox, né? E a gente começou a fazer esse primeiro momento. Depois que eu comentei, a gente chega no Pan-Americano. Quando eu fiz esse com o Vidal, me encantou, porque eu comecei a conviver realmente com portador de deficiência visual. E aí fui fazer defesas de Pan-Americano na França, Mundial na IPSA, fiz apresentação na IPSA, na Paralimpíada, para 150 países, e me encantou. Daí você começa a perceber que não tem só esses, como vocês mencionaram agora bem, eu tenho portador de deficiência que é o surdo. O surdo é uma coisa à parte, né? Ele nem participa, tem uma competição à parte. E aí isso me encantou. Só que eu não consegui identificar naquela época, estou falando 15 anos atrás, a tecnologia em si funcionando. Tanto que eu conheci o Rafael, tive o prazer de trabalhar com ele nos Jogos Pan-Americanos Rio 2007. E de uma situação que aconteceu lá na época que o Rafael estava junto comigo e vivenciou. Um dia eu chego à frente do projeto e falei, como é que vocês vão fazer o transporte para o pessoal que é cadeirante? Vamos fazer com elevador. Não, com elevador como é que eu faço? 300 cadeirantes, você não embarca o pessoal, nem tira. Então, tivemos que achar uma solução para eles, começamos a levar para os locais também que tinha. Então, o que eu vi desenvolver muito foi na última década. Na última década para cá, eu comecei assim a perceber, principalmente nos últimos 5 anos para cá, né? E se você mencionar bem, como o Rafael bem colocou, na parte de prótese. Na prótese foi um salto quântico que deu, né? E pouca gente conhece, quando a gente fala, por exemplo, de portador de deficiência, a diferença das 3 bengalas, né? Todo mundo acha que a mesma bengala é uma só. Você tem cada uma para o nível de deficiência que você tem. Então, o que eu vejo hoje em dia? Trabalhando hoje com o esporte de ponta e tecnologia de ponta, eu começo a ver algumas soluções vindo aí que não estão sendo usadas ainda. Então, para o portador visual, por exemplo, eu conheci um rapaz que hoje ele está na Califórnia, ele criou uma solução porque a gente brinca muito, mas é uma realidade. Quando a gente sai, para mim, eu tenho inclusive um sobrinho que é portador, que é cego total. Ele ficou cego aos 32 anos agora, né? E formado em veterinária, e foi difícil. Como é que ele pôde se inserir novamente na vida? Porque uma coisa é quem nasce cego, ou é parcial. A outra é que você fica de uma hora para outra. Então, tem aquele primeiro momento de pânico, né? Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou viver? E uma das coisas que ajudou a ele, para ele poder participar, foi eu indicar ele se aproximar do Comitê Paralímpico, começar a nadar, começar a competir, começar a conhecer um novo mundo. Então, hoje, eu vejo algumas tecnologias vindo, que nem mencionaram por vocês, áudio de visual, para poder usar óculos, que o óculos fala, que inclusive é uma tecnologia israelense, tem algumas outras tecnologias que estão usando beacons, que vai ser utilizados nos locais de competição, porque você chega nos locais, uma coisa é você enxergar, outra coisa é se referenciar. Então, muitas vezes, o portador de deficiência entra no mall, não só no esporte, entra em vários lugares, e ele não sabe o que está acontecendo ali. E essa preocupação está começando a ver que tem que passar além do braille, além do chão marcado. Ela tem que interagir com as tecnologias que você tem na mão, que é um celular. Porque esse foi um dos motivos que na época, quando eu fui vender, e eu vi a dificuldade que eu tinha, para vocês terem uma ideia, eu fiz um projeto, apresentei a 100 empresas, a diretores de marketing. Não consegui vender para ninguém. Um dia eu sentei, e aí quando eu sentei com eles, o que eu descobri? Eu descobri a dificuldade que tinha, que era que eles não conseguiam entender o que a gente falava, e teve que adequar. Então, vocês, portadores de deficiência, são os maiores embaixadores, porque vocês já começam a trazer, eles começaram a entender. Então, eu fico muito feliz de poder participar aqui, não vou me alongar muito, que tem mais gente para poder falar. Eu queria fazer um comentário. Por favor, Rodrigo. Tem muito a ver com o que o João falou em relação à Canon, que ele espera que um dia a Canon venda as máquinas já com aquele
descritor, audiodescritor das imagens, enfim. Tem a ver também com o que o Ricardo acabou de comentar, que os empresários têm dificuldade de entender o que é essa tecnologia assistiva. Eu vou contar um pouquinho da minha história para que vocês entendam qual que é o vínculo com isso que eu acabei de comentar. Eu sofri um acidente automobilístico faz quase 30 anos e me tornei cadeirante. Eu tinha 15 anos de idade quando isso aconteceu. E até esse momento eu era esportista, eu lutava taekwondo, jogava futebol, enfim. Depois que eu sofri o acidente, eu tive que interromper essa minha vida de esportista por conta da cadeira de rodas. Eu não sabia o que existia em relação ao esporte para cadeirantes. E aí comecei a ganhar peso, enfim, foi aquela história toda de uma vida sedentária. Até que em 2011, numa viagem para Berlim, eu visitei uma feira de tecnologia assistiva e conheci um equipamento que era um simulador de cadeira de rodas que permitia com que o cadeirante, simulasse ele se movimentando dentro de um ambiente virtual, dentro de um parque, dentro de uma praia. Só que era um equipamento caríssimo, um equipamento grande. Foi aí que eu, como eu sou engenheiro, eu decidi criar o meu simulador de cadeira de rodas e fiz isso. Em 2017 eu criei. Legal. O equipamento permite com que a pessoa utilize esse sistema como se fosse uma esteira ergométrica para fazer atividade física dentro de casa. Porque para ir até um parque, ir até uma praia, muitas vezes a questão de barreiras arquitetônicas impede esse tipo de locomoção de um cadeirante. Aí eu pensei, poxa, vou fazer para usar em casa. E criei um equipamento pequeno, com realidade virtual, e funcionando perfeitamente, ganhou bastante, em 2017, esse final de 2017. A solução ganhou bastante repercussão no Brasil, fora do país, eu apresentei até em Paris, num evento que teve lá, todo mundo elogiando, todo mundo gostando. Aí eu pensei, puxa, eu vou transformar isso num negócio e tentar fazer com que essa tecnologia chegue a mais pessoas. Aí procurei algumas incubadoras, algumas aceleradoras de empresa, e o que eu sempre ouvi era a mesma coisa. A solução é fantástica, a solução é muito boa, só que não tem mercado para isso. Eu falei, puxa vida, como não tem mercado? No mundo são 150 milhões de pessoas com deficiência física que compromete a locomoção. Só que os empresários, eles enxergam isso como algo muito nichado, é um nicho, eles buscam um mercado de massa, eles não querem vender para 10, querem vender para 10 mil pessoas. Então, conseguir o investimento, conseguir o apoio dos empresários com tecnologia assistiva é complicado por conta disso, eles não enxergam o mercado. E talvez eles não vejam esse potencial do mercado por falta de informação. Eu acredito que falta informação, falta conhecimento de todo esse potencial que existe para que essa tecnologia assistiva, seja em relação às câmeras, seja em relação à minha esteira ergométrica para cadeirante, ou tantas outras tecnologias, cheguem na mão das pessoas que precisam delas, e que muitas dessas pessoas têm poder aquisitivo, têm condições de comprar, mas o empresário não enxerga isso, talvez por falta de informação. Eu queria dar um adendo aí para você. Eu acredito que todas as ideias evolutivas, porque o que você fez é uma evolução necessária, né? Os empresários não têm noção a quantidade de pessoas que têm problemas físicos, porque eles não conhecem. E quando eu criei a Freedom.me, principalmente os grupos de comerciais e de interesse, era para criar atração para boas ideias. Eu comecei a Freedom.me quando eu entendi que o tráfico humano era um problema enorme e que ninguém queria ver esse problema. E ele começava do trabalho escravo, eu venho da indústria da moda. Então, eu entendi que ninguém falava daquele assunto porque não era um assunto bonito, porque não fazia parte da moda, não era fashion, não estava na Vogue, né? E que se eu unisse pessoas com propósitos bacanas, com ideias bacanas, a gente ia poder trabalhar com uma economia inclusiva. Inclusiva não está só no físico, inclusiva começa com o econômico, porque todos aqui pagamos contas, né? Enfim, e para poder dar atração para boas ideias, a gente precisa ter o que o Made in Italy fez com o Made in China final dos anos 80, começo dos anos 90, que é o começo da minha tese, onde eu tive a oportunidade de participar disso. Berlusconi fechou um contrato com a China, que até 80% do Made in Italy poderia ser produzido na China, finalizado na Itália. Esse acordo dava para médios empreendedores italianos
e chineses a oportunidade de dar escala aos seus negócios com mercado, financiamento barato de fábricas pagáveis até a 30 anos, com 6 anos de carência e 1% de juros ao ano depois do 7º ano. Para os empresários chineses e para os empresários italianos, eles ganharam tempo, dinheiro barato para financiamento, mercado, know-how e mais, produtividade. Então, quando eu criei os grupos de interesse, onde a gente une pessoas que nem a gente, seres humanos normais, com busca de melhorias para a sociedade, obviamente ganhando dinheiro, porque sem dinheiro a gente não vai até a esquina, eu criei justamente para isso. Então, tem aqueles que têm know-how, tem aqueles que têm tempo, tem aqueles que têm mercado, que tem aqueles que têm financiamento barato. E se a gente conseguir unir tudo isso dentro de grupos de interesse em seus tempos, a gente vai começar a ensinar e a mostrar aos empreendedores, aos investidores, que o mercado que você está falando, mas como outros mercados também, eles têm mercado sim, eles só não são unidos. E esse é o propósito da FreedomMe. Desculpa estar interferindo vocês, mas eu acho que isso é importante eu estar dividindo aqui com vocês. Por favor, Rodrigo. Eu agradeço. Vocês atacam o calcanhar de Aquiles do problema, que é a falta de informação. Rodrigo, adorei o que a Francesca falou, e o Rodrigo também falou. Só para botar uma curiosidade, é verdade, a falta de informação, e quando você leva alguma coisa para essas pessoas, como eu estava falando no começo, sobre que esse texto alternativo, ele traz um ranqueamento para a própria empresa. Qualquer um que tem uma empresa aqui, quando coloca um texto alternativo, ele não está trazendo um texto alternativo só para o cego, não só para essa pessoa com baixa visão. O motor de busca, ele não enxerga. E com você colocando o texto alternativo, o critério de algoritmo trabalha em cima disso. Então, todos os sites, plataforma, trabalham com esse algoritmo, funcionando com o texto alternativo como ranqueamento. E tem um serviço na web que se chama serviço de otimização. Então, eu acho que é muito legal quando a gente leva esse processo para os empresários dessa forma. Ele não vai contribuir só, ele vai ganhar também. Então, eles começam a olhar, opa, isso me interessa. Então, eu fiz isso numa plataforma, o Rafael mesmo sabe, e fui passando boca a boca para as pessoas que acontece. E depois eu tive o retorno. Eu acho muito importante dessa forma, que às vezes as pessoas olham isso como, será que isso é uma obrigação só porque as pessoas com deficiência? Não. É para todos. É por isso que eu falei daquela palavra no começo, acessível e acessável. Por quê? Quando você está acessável, qualquer um pode ter acesso. Mas será que aquela pessoa, quando vai ter acesso, aquele produto está acessível? Então, tem que levar dessa forma e mostrar o processo que a pessoa faz para ter acesso a essa estrutura. Era só isso que eu queria colocar. Obrigado, Márcio. Eu queria perguntar para o André a motivação dele, porque a gente vê, a todos nós aqui, nós temos uma motivação pessoal e humana para criar os nossos objetivos ali, nesse caso especificamente voltado ao pessoal de PCD. Eu queria perguntar para o André e para o Gabriel a motivação deles, dos projetos deles, né, para criar esse projeto, porque assim, vai além do financeiro, eu acho que é um objetivo de vida mesmo, né, como o próprio objetivo de vida da Francesca em criar a FreedomMe. A Francesca, ela não tinha necessidade nenhuma de se envolver nesses projetos, e por uma coisa assim, uma questão de objetivo de vida, moral, uma questão de evolução pessoal, ela desenvolveu essa plataforma que vai unir todos nós, né. Então, eu quero saber os motivos do André e do Gabriel para criar os seus projetos. Legal. Cara, é muito curioso, porque depois de 20 anos de mercado financeiro, durante a pandemia, eu buscava fazer algo diferente. E eu comecei um projeto com nenhuma ambição, que era simplesmente correr 1.000 quilômetros para arrecadar recursos para um colégio. E eu criei alguns guidelines, que eu doaria R$1 por quilômetro, que eu não poderia descansar enquanto a meta não fosse batida, e comecei a convidar pessoas para participarem, porque é algo muito comum. Aí o Rafael, que está na Inglaterra, quando tem a
maratona de Londres, maratona de Nova York, de ter cota para charity, né? E no Brasil não tem. E o projeto foi crescendo, a gente arrecadou R$200 mil, eu corri uma maratona sozinho para comemorar o cumprimento da meta, e disso surgiu um outro projeto, que era um leilão, e conforme isso foi crescendo, eu parei, olhei, bom, um par de tênis, virou R$500 mil, R$500 mil que impactaram 10 ONGs diferentes, milhares de pessoas, e tem uma pessoa que está mais impactada que todo mundo, que sou eu. Como eu transformo esse negócio? E aí nasceu o Quilômetro Solidário, que é um app, como eu coloquei no início, busca conectar pessoas que realizam atividade física com o terceiro setor, de uma forma muito simples. A pessoa que caminha, corre, pedala ou nada, ela doa os quilômetros sem nenhum custo, escolhe uma das instituições, e tem instituição ligada ao câncer, à causa ambiental, causa animal, ela pode trocar de acordo com a atividade que ela faz, e com base em patrocínio a gente converte o quilômetro em doação. A gente tem hoje 8 meses de vida, esses 8 meses foram mais de 10 milhões de quilômetros doados, mais de 105 mil usuários, e o mais importante de tudo, R$550 mil doados. E tem um aprendizado que eu não esperava e que veio junto com o projeto, que desde o início a gente queria trazer o tema da inclusão. E tem uma equipe de embaixadores com atletas consagrados como o Tandy, o Cacá Bueno, o Lars Grael, a Virna, e eu fui buscar pessoas que trariam um outro ângulo, né, para o tema do embaixador. Então tem a Paty, que é uma triatleta que teve um transplante cardíaco, e tem o Vladimir, que é uma história que, conforme cada um de vocês ia falando, eu ia identificando o Vladimir. O Vladimir é um atleta que eu aprendi que ele não é cego, ele é invisual. E ele perdeu a visão aos 34 anos. Só que ele não parou, ele voltou a correr, ele está no Guinness Book, ele correu 226 quilômetros orientado pelo barulho do mar, e ele é um cara que me ensina todo dia. E hoje ele tem uma meta que eu queria dividir com vocês, que é estar na Namíbia, em outubro, para percorrer 250 quilômetros numa ultramaratona. E como vocês já citaram, muitas vezes falta apoio, né? Se falta apoio para o esporte, para o atleta como o Vladimir, falta ainda mais apoio. Então hoje a gente tem uma campanha aqui de ajudar o Vladimir a estar na Namíbia em outubro, que é um exemplo de superação. E um outro exemplo que a gente tem dentro do app, tem o primeiro triatleta com síndrome de Down no Brasil, que é um atleta patrocinado pelo Quilômetro Solidário. E só para fechar e passar a palavra para o Gabriel, quando a gente montou o aplicativo, tinha o ranking, né? Ranking de corrida, o ranking de bicicleta, o ranking de caminhada, que o Rafa briga aí para estar entre os primeiros sempre. E eu falei, eu vou criar um ranking para PCD. E o Vladimir falou, não, eu não quero. Eu vou brigar no ranking junto com todos os outros. E ele tem sido o primeiro do ranking nos últimos 3 meses, corre em média 1.500 quilômetros por mês. Então, para mim, isso é um exemplo de inclusão, superação, e que não é tanto tecnologia, mas é como uma pessoa como ele dá um recado para toda a sociedade capaz de competir de igual para igual. Eu passo a palavra para o Gabriel e queria de novo agradecer e dar os parabéns para todo mundo, que tem sido muito legal ouvir a história de cada um aí, como a gente pode mudar a sociedade. Mas um ranking de cadeira de roda acho que cabe, hein? Ele tem um ranking PCD, o embaixador é o Luquinhas, que é o atleta com síndrome de Down, e por enquanto tem muito pouca gente inscrita, a gente tem 3 pessoas participando, mas ele está aberto. André, conta com a FIDA-Me, tá? Conta com a FIDA-Me, depois eu quero entender mais do teu aplicativo. Quando eu desenvolvi a FIDA-Me, a gente fala que a gente é o estacionamento de novas ideias, a gente abre a API, o nosso foco é como é que a gente pode, com as nossas ações corriqueiras, ajudar o planeta, ajudar o ser humano. Pode contar com a gente, tá? Uma honra e parabéns nessa tua evolução durante a pandemia. Obrigado. Gabriel, gostaria de saber as suas motivações para a criação do seu projeto, né, igual o do André. Bom, eu comecei a trabalhar com esporte para cegos, não foi com essa intenção. Eu não tinha intenção de fazer uma ONG, não tinha intenção de ajudar, pelo contrário. Eu estudei com 2 caras que são cegos e eles me chamaram para jogar bola com eles. Eu fui goleiro no time de futebol para cegos deles, isso em 2001, pouco depois do Mundial que o Ricardo organizou. E aí, muito rápido, a gente percebeu que eu era um goleiro muito ruim. Então, eu comecei a ajudar o treinador, como fazer educação física, comecei a me envolver mais com outras
modalidades, como estagiário, depois como auxiliar treinador, e fui tendo muitas oportunidades nesse campo, de trabalhar com a seleção inglesa, de fazer um mestrado com bolsa da União Europeia, para, com todo esse conhecimento que a gente foi adquirindo, não só o meu, nessas experiências, mas vários atletas que participavam de seleções, a gente quis fazer uma associação que tivesse a nossa cara, que colocasse muito do que a gente acreditava. Então, a Auresc nasceu em 2005, com um plano de negócios, o que foi uma coisa revolucionária para uma ONG de esporte para cegos na época, e a gente fez muitos projetos pioneiros, seja a primeira equipe de futebol para mulheres cegas do Brasil, quanto o primeiro Cego, Esquiar na Neve, ou a gente, durante a Copa do Mundo, fez a narração audiodescritiva em 4 estádios da Copa, quase 50% dos jogos. Parece que teve muito essa característica. Não, assim, não foi eu querendo resolver um problema. Na verdade, eu fui jogar bola com os meus amigos e quando eu terminei a faculdade eu vi que eu não sabia fazer outra coisa. Então, acho que isso é muito diferente. E vendo muito do que vocês falaram, aí acho que tem alguns conceitos que eu acho que eu queria trazer para a discussão, e acho que os membros da Freedom Week que estiverem acompanhando essa conversa, pensando novas oportunidades de trabalho, novos projetos, novas possibilidades de inovação, acho que o primeiro, a gente tem falado muito de tecnologia de ponta, mas pensando no público de pessoas com deficiência, a tecnologia de ponta custa dinheiro e muitas vezes, e grande parte das pessoas com deficiência não tem acesso a mercado de trabalho, a recursos. Então, a gente está aqui com o João, com o Márcio, que tem um universo de possibilidades dentro dos seus smartphones, mas a gente tem muitas pessoas com deficiência que não têm acesso ao smartphone. E aí a diferença de possibilidades que o João tem de se comunicar, de apontar o celular para alguma coisa e ter a inteligência artificial respondendo para ele, muitos cegos não têm. A possibilidade que o Rodrigo teve de ir para Berlim para encontrar um simulador para um cadeirante, muitas pessoas não têm, de muitas vezes sair de casa, que dirá ir até Berlim. Então, acho que quando a gente pensa em inovação, muitas vezes a gente pensa muito à frente, mas tem problemas muito básicos que podem e precisam ser resolvidos. E aí, qual o caminho para fazer isso? Eu acho que a gente tem um fundamental que, de várias formas, foi tocado, mas não explicitamente falado, o desenho universal. Porque quando a gente fala, por exemplo, de uma rampa, ela é feita para o cadeirante, mas nós que somos andantes, a gente muitas vezes tem mais conforto de ir pela rampa. Uma pessoa com mais idosa tem mais conforto de ir pela rampa. Então, como o Márcio falou, o texto alternativo de uma imagem ajuda para o Google. Mas quando não carrega, quando você está sem internet, é aquele texto que aparece também. Então, ajuda alguém que não está com a internet boa naquele momento. Então, você pensando no desenho universal, você vai pensar em quem tem um comprometimento maior e todo mundo se beneficia daquilo. Então, por exemplo, o João falando de como a câmera dele poderia falar com ele, as configurações, por exemplo, eu tenho um problema que seria resolvido também por isso. Eu gosto de tirar foto das estrelas. E de noite, se você liga a tela, aquela imagem prejudica a sua foto. Então, se a câmera falasse, quem tira foto das estrelas teria uma facilidade. Então, você vendo um problema de quem tem um comprometimento maior, no caso do João, para fotografar, ele precisa dessa fala, eu que tenho um comprometimento menor em relação à minha visão, eu tenho um problema meu resolvido, que teoricamente não seria. Então, isso pode funcionar de numa via de mão dupla. Então, o celular que tem, concentra tantos sensores, possibilidades, seja de tremer para fazer o código Morse, seja som de alta qualidade, uma câmera de alta qualidade, tudo ali na nossa mão, isso nos dá possibilidades imensas. Mas é muito importante e fundamental pensar que toda essa tecnologia, toda essa possibilidade, não aumente a divisão digital. Desculpe pelo trava-língua. Então, que quem não tenha acesso a um smartphone, quem não tem acesso a uma câmera ou a um simulador, como o Rodrigo, que tenha também a possibilidade. Então, o Rodrigo, o que ele está fazendo? Exatamente isso. Tem uma solução de mais baixo custo,
que pode atender muitas pessoas que não poderiam ir a Berlim e comprar aquele equipamento grande de altíssimo custo. Então, quanto mais a gente pensar no acesso, não só em relação à deficiência da pessoa, mas pensando em aspectos econômicos, psicológicos e sociais, aí sim nós teremos produtos que vão atender a todos. Então, é muito bacana a gente ter um exemplo de um multimaratonista que pode competir com pessoas sem deficiência, mas é fundamental também termos espaços onde pessoas com deficiência, um comprometimento maior, possam competir e se desafiar para ganhar e perder em tons de igualdade e de uma competição justa. Então, eu gostaria de convidar todos a essa reflexão de que é muito bom, é um exercício muito inspirador no universo de startups de pensar na maior tecnologia, no maior futuro, mas ano passado eu estava conversando nesse evento que eu mencionei antes, de como o rádio, em muitas realidades no mundo, é uma das tecnologias mais importantes de acesso à atividade física. Um programa de rádio que estimule pessoas a fazerem atividade física contando números de repetições, pode atingir muita gente onde não tem televisão, pouco acesso à energia elétrica, que dirá computadores e internet. Então, é muito importante pensar que nós temos muitas pessoas com deficiência que não têm acesso ao mercado de trabalho, educação ou à cidade. Então, resolvendo todos esses problemas, acho que a gente consegue resolver muito também para pessoas sem deficiência. Obrigado, Gabriel. Pessoal, eu gostaria de complementar. João, Desculpa. só dar o caminhar aqui. Nós vamos entrando para as considerações finais. Nós temos pouco menos de 1 minuto para cada, para que a gente possa entrar nas nossas considerações finais sobre o impacto da conversa ou sobre o almejo de vocês para o futuro com o projeto de cada um. Fica a critério de vocês. Eu vou dar um exemplo dizendo que a Francesca me convidou para estar mediando essa mesa. Eu não tenho nenhuma habilidade em esporte, já tive, mas não tenho mais. Eu também não sou de TI e gosto muito da questão da inclusão. O meu trabalho é de marketing, e o meu trabalho paralelo, que eu trabalho para as pessoas, é um trabalho espiritual, que eu lido com pessoas PCDs também, e pessoas comuns que têm uma dificuldade espiritual, e o meu trabalho é voltado para isso. Aí eu me perguntei para Deus por que eu tinha sido colocado nessa mesa. Então, vendo exemplos aqui como o João, o Márcio e todos vocês, empresários ali que criaram coisas para PCD, eu fico até meio que envergonhado do mau uso que eu estou fazendo das minhas pernas e o mau uso que eu estou fazendo dos meus olhos, né? Que eu poderia estar, por exemplo, tirando lindas fotos como o João, poderia estar me exercitando, porque eu estou completamente fora do peso. Então, o meu exemplo aqui foi uma questão de lidar com o meu próprio ego e usar vocês como exemplo de vida. Eu agradeço muito e quero passar a palavra para o João. João, muito obrigado. Eu quero agradecer a todos pela oportunidade. A fotografia cega hoje é a minha vida. Eu tive na cobertura das Paralimpíadas de Tóquio, trouxe um trabalho incrível, quero escrever um livro, né? Estou aberto às parcerias, uma exposição fotográfica também acessível, com braille, letra ampliada, utilização de código QR, audiodescrição, fotos em relevo. Então, hoje, eu sou uma pessoa com deficiência, sim, sou um fotógrafo, sim. Muitas vezes eu já me deparei de pessoas me procurando para dar uma palestra e, de repente, falou, não, mas... Eu falei, mas e a questão financeira? Porque as pessoas esquecem que a pessoa com deficiência ela precisa pagar contas. Então, assim, hoje eu vejo aí que tem uma nova tecnologia na questão da imagens, você vender a tua obra de arte. Para mim, a minha fotografia é uma obra de arte. Vender as minhas fotos virtualmente. Então, acho que a gente tem que sempre dar oportunidade para as pessoas com deficiência para elas gerir a sua vida financeiramente. A gente tem que dar oportunidade às pessoas com deficiência de ter trabalho. Eu continuo trabalhando. Eu consegui vender 2 fotos, que vai participar de um calendário para distribuição para de 60 mil exemplares. Consegui vender uma foto minha que vai para um livro didático, né? Então, eu acho assim, dê oportunidade para a pessoa com deficiência. Não deixe a gente na margem dessa sociedade. Sim, eu sou um fotógrafo cego. Eu utilizo as minhas percepções
mas isso não me faz diferente de outra pessoa. Agradeci muito o espaço e obrigado. Muito obrigado, João. Agradeço a sua presença aqui. Vamos passando a palavra para o Ricardo. Por favor, Ricardo, suas considerações. Ok. Primeiro, muito obrigado, adorei conhecer Francesco, depois a gente vai ter uma conversa à parte. O André também. André, só para você saber, eu sou, entre outras coisas, quem criou e dirigiu a Maratona de São Paulo fui eu. E na primeira Maratona de São Paulo eu descobri, tudo pronto para largar, me aparece um cadeirante lá e cadê a largada para os paralímpicos, para atletas? Não tinha, porque eles só tinham um inscrito. Aí eu me preparei. Nossa, entendeu? legal. Então, eu posso depois contar inúmeras histórias associadas a isso, mas a gente vai ter uma conversa depois sobre isso, né? Então, eu fiquei muito feliz, viu o que o João também mencionou rapidamente, João, só para terminar, que não houve tempo. Quando eu percebi que do jeito que eu estava vendendo não era esse approach, eu cheguei e disse, você esquece que o poder de deficiência ele é consumidor. Ele tem telefone, ele compra roupa, ele se alimenta. Quando eu comecei a apresentar esse tipo de approach, mudou um pouco a percepção do deficiente. É um nicho, mas ele é consumidor. Ele só tem uma deficiência, só isso. Ele sente, tem emoção, tem coração, é igual com a gente. E com isso eu consegui a gente virar o jogo. E muito mais na presidência. E eu gostaria de deixar uma homenagem aqui, que foi o Dr. Lázaro Brandão, presidente do Bradesco. Ele foi o primeiro a enxergar isso e investir no esporte com volume razoável. Uma conversa com ele de 5 minutos. Para você ter uma ideia que quando tem a pessoa certa e tem sensibilidade, muda. Então, adorei conhecer vocês. Tem algumas pessoas aqui, depois eu quero manter contato com vocês, porque acho que dá para a gente avançar algumas coisas. Muito obrigado. Obrigado, Rafael, pelo convite. Agradeço, Ricardo. E depois vocês, em acordo com a Francesca, vocês vão trocando o networking de vocês, né? E também eu convido a todos a se inscreverem na Freedom Me, para que vocês possam fazer network com outras pessoas que pensam como vocês. Quero dar a palavra para o André agora. André, por favor, suas considerações. Primeiro, agradecer aqui ao Rafael, que proporcionou a oportunidade aqui de estar presente nesse bate-papo, que foi super rico, muito legal. Eu tenho um sonho, é o sonho do dia que o João vai se apresentar, ele não vai falar que ele é um fotógrafo cego, ele vai falar que ele é um fotógrafo, porque eu não falo que eu sou um fotógrafo que enxerga. Então, acho que isso vai ser a verdadeira inclusão e que para isso que a gente precisa caminhar. Tem um longo caminho, é legal demais a história dele, eu confesso que eu não conhecia e só de ouvi-lo falar aqui já fiquei super curioso e vou procurar o trabalho dele. Acho que ele mencionou aí de ter um NFT das fotos. Aí, Rafael, mais uma coisa para você já pensar e transformar aqui uma oportunidade para o João. Sim. Né? E eu acho que cada história aqui que eu ouvi é uma história que eu levo para casa, enriquecedora, e ver de como a gente unindo e colocando pessoas com o mesmo interesse, a gente consegue transformar um pouquinho, né? É uma revolução que tem que ser feita, mas não é do dia para a noite. Eu acho que tem um caminho a ser trilhado. Então, obrigado pela oportunidade e vai ser um prazer aí poder conectar com todo mundo depois. Agradeço. Eu gostaria que o Rodrigo fizesse suas considerações, por favor, Rodrigo. Eu também queria agradecer o Rafael pelo convite, por ter me colocado aqui em contato com todos vocês. É um prazer enorme conhecer todos vocês, conhecer um pouquinho a história de cada um. A gente sente paixão quando vocês estão falando, paixão no que vocês fazem. Isso é fantástico, independentemente de mercado, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, a questão é que a gente sente paixão. E isso é o mais importante, porque é só a paixão que permite que a gente transforme o mundo, transforme vidas. Então, acho que essa é uma grande lição que eu levo daqui, que é perceber que existem pessoas que não são necessariamente deficientes, cegos, cadeirantes, mas que enxergam esse mundo com tanta paixão quanto nós que temos deficiência enxergamos. Então, parabéns para todos, adorei conhecê-los e eu estou à disposição para conversar com qualquer um de vocês, é só entrar em contato comigo. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Gostaria de passar a palavra para o Márcio. Márcio, por favor, suas considerações. Então, quero agradecer a todos, um grande aprendizado que eu tive aqui com todos mesmo. Agradeço o Rafael, agradeço os dois Rodrigos, Francesco, e uma palavra que eu acho que é muito importante, fazer um trabalho não para, mas trabalhar com a pessoa, com deficiência, trabalhar com compartilhar, comunicação, porque o com é uma preposição que traz muito, é uma área positiva. Então, o para, ele leva para um olhar paralelo. E uma coisa muito importante, vamos começar um projeto?
a palavra nada sobre nós sem nós. É importantíssimo começar um projeto junto com uma pessoa para aquele projeto que está sendo indicado, porque depois, para adequar o projeto, fica ruim. Então, eu acho muito importante isso. É aí que sai a palavra acessível e acessável para todos. Muito obrigado por tudo isso. Muito obrigado. Gabriel, gostaria de fazer considerações finais em cima da sua colocação anterior? Eu acho que é muito bacana, assim, o Márcio ter falado agora, porque acho que o que eu ia falar, uma das frases que eu acho mais fundamentais é do nada sobre nós sem nós, que eu acho que na posição que eu estou, de não ser uma pessoa com deficiência, como o Rodrigo falou, está muito próximo, é muito fácil a gente se colocar numa posição de quem vai fazer, vai realizar um problema do outro, como se a gente tivesse uma sabedoria maior, uma possibilidade maior, ou porque é andante, ou porque é vidente, ou porque é de um país, ou de uma realidade mais envolvida. E eu acho que é fundamental, ao buscar soluções, de que estejamos juntos, de que muitas vezes a maior formação acadêmica não vai ser suficiente, não vai dar conta do conhecimento que cada indivíduo vai ter sobre a própria realidade. E também o cuidado de que um indivíduo não vai representar toda uma comunidade. Então, a experiência que o João tem fotografando não quer dizer que todo cego pode, quer ou vai ser um fotógrafo. Então, tratar todos como indivíduos também, acho que é fundamental, e que acho que, assim, como todos aqui, agradeço muito ao Rafa pela oportunidade de estar aqui, de trocar essa ideia, aprender e ouvir outros pontos de vista, e também fico super à disposição. Quem quiser pensar, conversar sobre ideias, sobre conexões que eu puder fazer, eu estou à disposição. Fico muito feliz de ter participado aqui. Gabriel, obrigado pelas suas palavras. Queria passar a palavra para o Rafael. Por favor, Rafael. Opa. Cara, eu tenho que agradecer aí a Francesca pela oportunidade de juntar um monte de gente que eu sabia que tinha um trabalho bacana nessa linha, porque é assim que funciona, né? Quando a gente junta um monte de gente fantástica, vai sair coisa boa daí. Eu conhecia cada um de vocês separadamente e eu achava assim, cara, a gente tem que juntar essa galera porque tem muita gente fazendo coisa muito bacana, desconectada. Quando a gente começar a conectar essa galera toda, eu acho que a FIDAMI é a plataforma mesmo perfeita para a gente juntar essa galera com esse trabalho bacana, porque os desafios estão aí e a gente tem todas as ferramentas à nossa disposição para poder enfrentar. Vamos junto. Show de bola. Obrigado, Rafael, pela sua presença, obrigado pela presença de todos. Gostaria de passar a palavra para a Francesca fazer as considerações para a gente sobre essa incrível mesa que foi hoje. Olha, eu só tenho que agradecer a Deus cada dia, porque cada mesa que eu faço parte, cada conexão, eu me sinto privilegiada de ter tanta informação e tanto amor. E eu acho que se a gente conseguir fazer isso dentro das nossas casas e no online, através não só da FIDAMI, mas de várias plataformas, de vários aplicativos, eu não tenho nenhuma intenção de ser a melhor, eu só quero conectar pessoas e gerar essa oportunidade que eu tenho de aprender. Hoje eu aprendi muito com cada um de vocês, e eu gostaria que esse aprendizado, essa oportunidade de aprender, de se conectar, de realizar, seja para todos. A FIDAMI é Made in Me, é aquilo que eu tenho dentro, Made in You, aquilo que você tem dentro, e Made for Us, que é feito com aquilo que o Márcio falou. Então, gratidão a todos vocês. Gabriel, quando eu fiz a FIDAMI para trazer, em primeira instância, liberdade financeira. Independente se você é cadeirante, cego, surdo, gordo, magro, mulher, homem, independente. Porque eu acredito que com liberdade financeira a gente compra tempo, e com tempo a gente tem a oportunidade de pensar melhor, refletir melhor. Então, a FIDAMI é empresários, políticos, empreendedores, filantrópicos e consumidores, porque todos nós somos consumidores, né? Eu faço sapato, né? Fazia sapato, mas eu não faço tecnologia, não faço um monte de coisa, eu tenho que comprar serviço de alguém. Então, todos nós somos produtores, consumidores ao mesmo tempo.
Então, essa é a visão do Freedom.me e trabalhando ali com os 4 incomes, né, com as 4 rendas para beneficiar o nosso tempo e fazer com que a tecnologia trabalhe em prol ao ser humano. Eu tive uma conversa com o Rafael me ensinou tanto. Normalmente eu falo muito, mas com o Rafael eu fiquei quieta. Eu só escutei. Aí eu parei, passou 2 horas, né, Rafael? E eu falei assim, Rafael, eu preciso aprender muito com você. Eu quero que você faça uma mesa para mim. E ele fez uma mesa tão espetacular, Rafael. Gratidão do fundo do meu coração. Tenho muito que aprender com todos vocês. E a Freedom.me não é minha, é nossa. Então, fiquem à vontade de usá-la da melhor forma. Eu vou conectar todas vocês, independente da Freedom.me, porque eu tenho certeza que dessa mesa vai sair bons negócios para cada um de nós aqui, mas principalmente para a sociedade. Muito obrigada a todos. Em nome da Freedom.me, agradeço a presença de todos, agradeço a presença de todos que estão nos assistindo nesse momento. Muito obrigado por estarem participando do nosso evento. Muito obrigado a todos que estão aqui nesse momento trocando ideias conosco. E quero convidar a todos para se inscreverem na Freedom.me, para que a gente possa fazer um networking entre doers, pessoas que fazem acontecer. Então, fiquem conosco aqui, o pessoal aqui da mesa, e agradecendo a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado, e vamos seguindo. Até logo, obrigada. Obrigada. Bom dia para vocês. Tchau, tchau. Bom dia, bom dia. Obrigado, Rafael, obrigado a todos. Gratidão. Obrigado, Obrigado, pessoal. Obrigado Legal, pela gente. oportunidade. Parabéns, Obrigado. parabéns. Parabéns. Parabéns.